Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio. Para quem está caindo de paraquedas, eu vou me reapresentar. Meu nome é Lívia, eu sou uma das fundadoras da Cura, sou comunicadora e pós-graduando em Neurociência e Psicologia Positiva. Esse vídeo aqui que você está assistindo faz parte de uma série de 7 episódios que a gente está aquecendo para uma oficina que vai acontecer no dia 22 de setembro, agora, próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. É online, é aberto, é gratuito. Então, se você tiver interesse, aqui embaixo na descrição tem o link que você pode se cadastrar. O nome não é à toa, do crachá à essência, mostra essa transição, essa mudança, essas fases que a gente passa, tanto internas quanto externas, quando a gente resolve ressignificar, quando a gente tem algum incômodo com relação à nossa carreira, nosso trabalho, nosso propósito. Então essa série aqui, ela é para isso, para já ir ajudando vocês, para a gente não deixar para falar todos esses assuntos em uma só aula, tá? Então, recapitulando um pouco, nos vídeos anteriores a gente falou muito sobre essa dúvida existencial de ficar e de sair, e como toda essa transição interna ela tem fases. Usamos como referência o Bridges, que fala do fim, da zona neutra e do novo começo. E agora é hora da gente trazer essa reflexão para o concreto. Como que essas transições se manifestam dentro da carreira e o que você pode fazer para atravessá-las com mais clareza e menos sofrimento. Porque no final não adianta só no nível teórico a gente entender. A vida chama a gente para aplicar isso em contextos específicos, em momentos reais. E eu quero te mostrar 2 cenários que são muito comuns. Quando acontece uma mudança, uma promoção, e quando acontece uma perda de um emprego. Então vamos começar pelo primeiro cenário, tá? Promoções ou mudanças de emprego. À primeira vista, quando a gente fala isso, parece uma vitória, e de fato é. É um reconhecimento, uma oportunidade, um novo horizonte. Mas junto com essa celebração, vem um processo de transição, lembra que transição é interno, que muitas vezes não é reconhecido. Porque quando você assume um novo papel, o primeiro passo não é aprender imediatamente o novo, mas soltar a identidade antiga. E isso é algo que pouca gente fala. É como se cada novo começo, antes de qualquer entusiasmo, houvesse um luto escondido. Então, por exemplo, pode ser que você tenha sido a pessoa que sempre coloca ali a mão na massa, que conhecia cada detalhe operacional, que resolvia problemas técnicos com muita rapidez e de repente precisa ser gestor ou gestora, delegar, inspirar, olhar o todo. Essa mudança que a gente está falando de identidade, ela não é só técnica, ela é simbólica. Significa deixar de ser reconhecido por aquilo que fazia com as próprias mãos e passar a ser avaliado ou avaliada pelos olhos dos outros, pelo que sustenta através dos olhos dos outros. E esse período de luta, ele é real, porque você está abrindo mão de algo que já sabia fazer muito bem em troca de um papel em que não se sente mais seguro ou segura. Aqui é legal a gente sempre fazer paralelo com o esporte, né? Eu lembro uma época que eu praticava CrossFit e eu estava em um nível, que era o mais básico, né? E eu lembro que eu estava ficando muito boa, muito confortável, eu dominava todas aquelas técnicas e eu decidi que eu ia para o próximo nível. Mais cargas, movimentos mais complexos, pesos diferentes, técnicas diferentes. E eu sofri muito nesse novo. E eu lembro que uma pessoa virou para mim e falou: olha, você era melhor naquela fase, naquela etapa desse esporte, e agora você é a pior nessa nova fase, nessa nova categoria. Isso faz parte, essa mudança, essa transição. Onde antes você tinha muito controle, muito conhecimento, muita técnica, quando você muda, você tem um tempo de adaptação. Antes de ficar bom de novo, piora. E ninguém fala dessa parte. Então, uma prática muito simples que eu queria trazer para vocês, que pode ajudar nesse processo, é listar algumas tarefas, podem ser 10, que já não são mais suas, que não fazem mais parte do seu escopo e dessa nova identidade. Tarefas que faziam parte dessa identidade antiga e que agora precisam ser soltas. Junto dessa lista, você também vai escrever não. Tudo o que você precisa dizer não quando as pessoas tentarem devolver isso para você.
Porque acredita, as pessoas vão voltar e se você não souber dizer não, você vai continuar trabalhando para 2 cargos. Porque as pessoas que estão ao seu redor, elas podem querer que você mantenha a mesma postura de antes, justamente porque era conhecido e confortável para elas. Então agora você precisa se reposicionar para você mesmo e para os outros. Ou seja, aprender a negar com firmeza e gentileza é parte fundamental do fim. Depois desse primeiro passo, chega a zona neutra que a gente já conversou. E é aqui que muitos profissionais se sentem mais perdidos, porque é aquela fase em que a ficha cai, que a nova função não é só mais um título bonito, mas é um conjunto de competências que ainda não foram desenvolvidas. Então tem ali um choque de demandas, né? De repente você precisa liderar, influenciar, negociar, delegar, e no começo parece que não domina nada. Nossa, eu era muito bom e agora eu sou muito ruim. Então, essa fase de confusão é muito típica da zona neutra e tá tudo bem. O que eu costumo sugerir nessa fase é que você escolha 3 micro habilidades por semana para praticar. Não precisa e não deve ser tudo de uma vez. Então, por exemplo, se delegar é difícil, começa pequeno. Delega uma tarefa usando um checklist bem estruturado. Se dar feedback é desconfortável, pratica primeiro com conversas informais, depois você vai evoluindo. O segredo está na constância, na repetição, na prática deliberada. Tempo e paciência. E aí, a cada tempo, a cada 15 dias, você pede feedback para as pessoas de confiança. Pergunta para elas: como você percebeu a minha postura nessa situação? O que eu poderia ajustar? Essa troca de feedback, ela encurta o tempo de aprendizagem e te dá parâmetros reais da perspectiva das outras pessoas. Por último, e não menos importante, o novo começo. Então chega o momento de você inaugurar esses rituais de uma forma consistente. E aqui não se trata só de KPIs ou metas de resultado, porque a gente está falando de você largar a mão da identidade antiga, escrever 10 coisas que você fazia que você não vai mais fazer e ter clareza de que você vai precisar negar e mudar o seu comportamento, se reposicionar como identidade, como profissional e como pessoa, para que tanto você quanto as outras pessoas percebam quem você é. Se permitir aqui, tendo paciência nesse tempo de novo começo que é confuso, que você era muito bom em alguma coisa e agora você não é tão bom porque você está aprendendo. Então, ter paciência com o processo, não deixar que vençam os pensamentos de será que todo esse salário que eu ganho agora vale a pena? Será que faz sentido? Será que eu não estou enganando alguém? Se permitir passar por essa zona neutra, então que você vai precisar fazer esses pequenos testes e pedir feedback para as pessoas. E aí sim, a gente chega à parte do novo começo, em que você está mais seguro, já conheceu, já teve ali um tempo de entender melhor a área, as pessoas, esse novo trabalho. Ou até, se você saiu do CLT, por exemplo, e você está empreendendo. Existe essa área da zona neutra em que você não tem ideia do que está acontecendo porque você nunca empreendeu. Então, o que a gente precisa entender desse novo começo é que o que sustenta esse novo papel, essa nova identidade, são os rituais comportamentais. Rituais comportamentais. Isso significa que você vai precisar definir quantos encontros individuais você vai fazer com cada uma das pessoas da sua equipe. Criar uma cadência muito clara de reuniões, estruturada e respeitosa com o tempo de todos, inclusive com o seu. Estabelecer quais vão ser os rituais de comunicação, como você vai compartilhar resultados, como você vai reconhecer os esforços dos outros. Isso vai criando um certo tipo de previsibilidade saudável e vai sustentar a sua presença como líder. Parênteses, não precisa ter outras pessoas. Se você estiver fazendo isso sozinho, isso também vai sustentar para você a sua presença como líder. Fecha parênteses. É assim que esse novo papel deixa de ser só um título e se torna de fato essa identidade vívida. Esse é o primeiro cenário, promoção ou mudança de emprego ou troca de CLT para empreender, enfim. O segundo cenário é a perda de emprego. E esse é um dos processos de transição mais desafiadores porque ele atinge não só a sua rotina ou seu status, mas também a identidade e a segurança. Pensa que para muitas pessoas o emprego
é o eixo em torno do qual a vida inteira gira. Quando ele desaparece, a sensação é de que o chão também desapareceu. E isso pode ser quando você é demitido ou quando você pede demissão. Eu passei por esse processo e eu pedi demissão. Eu perguntava quem sou eu agora que eu não tenho mais meu emprego. Então, eu quero trazer para vocês o modelo de 4S do Schlossberg, que ajuda a organizar o processo de forma prática. Então, o 4S ele começa com o S de situação. Perguntar a si mesmo: essa saída foi voluntária ou forçada? Você vai começar a entender o contexto. Então, voluntária ou forçada? Qual a sua real situação financeira? Lembra que a gente é pé no chão. A gente não tá falando para todo mundo sair do CLT, começar a empreender, ou ser nômade digital, ou não sei o que lá. Não, vamos olhar números. A gente vive numa sociedade que é capitalista, tem a troca, tem dinheiro, tem moeda, você precisa pagar aluguel, ou pagar conta, pagar comida. Então vamos lá. Contexto, situação. Voluntária ou forçada? Situação financeira. Quanto tempo de caixa você tem? Quanto tempo você tem para respirar? Como está o mercado na sua área? Essas perguntas, elas são objetivas e elas ajudam você a mapear o terreno para você não se perder em especulações. Lembra que no último episódio a gente falou sobre esse otimismo tóxico. Esse é o momento da gente ser pé no chão. Então, primeiro, situação, dos 4 S's. O segundo é de self. E aqui o olhar ele é muito interno. Que crenças estão surgindo? Eu fui descartável, eu não sou boa ou bom o suficiente. Essas vozes internas, elas precisam ser reconhecidas, porque se elas não forem, elas vão te sabotar em qualquer novo começo. Cuidar da saúde emocional nessa fase é essencial. Isso pode incluir terapia, prática de autocuidado, espiritualidade, escrita reflexiva. O importante é não perder o impacto identitário da perda, não ignorar o impacto identitário da perda. Então, situação, self e o terceiro é suporte. Gente, somos seres sociais. Ninguém atravessa uma transição sozinho. Lista 10 contatos de pessoas que te conhecem de verdade, que confiam em você, que você confia, que podem te indicar ou apoiar nesse momento. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E muitas vezes a gente subestima essa rede porque a gente sente vergonha de pedir ajuda. Mas pedir ajuda pode fazer parte da travessia. O quarto S é de estratégias, porque ele é em inglês, de strategies, mas estratégia, foca aqui na palavra. Então é o momento de você criar um plano de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 30, 60 e 90 dias. Nos primeiros 30 dias, você vai se permitir viver o luto e ressignificar essa narrativa a seu favor. Escreve uma carta de encerramento, dá nome para o que foi perdido, cria rituais simbólicos, a gente já falou disso também. Nos 60 dias seguintes, nos 2 próximos meses, você vai se concentrar em estruturar. Reorganizar suas finanças, atualizar currículo, portfólio, LinkedIn, reunir provas dos seus resultados, relatório, depoimento, conquista tangível. Isso fortalece a sua confiança e não tem problema e tá tudo bem você não ter tanto. Isso já faz você ter um olhar muito pé no chão do que está acontecendo para você poder construir. E nos 90 dias é hora do movimento. Então você vai começar a estabelecer metas de 2 conversas por semana com pessoas da sua área. Networking é tudo, conversas informais são tudo. Envia mensagem, participa de evento, reaparece no mercado. Esse movimento, ele gera oportunidades. E um parênteses aqui, para a gente não tá parecendo que tá falando tanto de um mercado só tradicional. Os movimentos que eu fiz, por exemplo, foram todos digitais. Foram chamando pessoas no TikTok e no Instagram para conversar. Porque o que acontece e pode acontecer com você, se você tiver numa transição de carreira que muda completamente seu ambiente, as pessoas, os temas, os assuntos, o know-how, você vai ter que buscar essas pessoas. Você não conhecia. Então é literalmente, oi, tudo bem? Gosto do seu trabalho, vamos conversar. Tô fazendo uma transição, será que você poderia me contar mais um pouco? Pode ser online, pode ser a conversa online, né? Ou chamar online e depois conversar com a pessoa no físico. O que importa
é que essas ferramentas simples que eu tô te falando, elas transformam carreiras de pessoas que passaram pelas minhas mentorias, pelas minhas conversas, porque passou comigo também. Quando você tem um mapa, o processo fica menos assustador. E esse mapa ele não está eliminando o desafio, mas ele está dando um contorno ali para esse desconhecido. Então ele vai te devolver a sensação de que existe um caminho possível. Lembra a história da pessoa que está perdida ali no deserto? Tem muitos caminhos possíveis. Então agora você começa a mapear. Percebe que quando a gente traz para o concreto tudo fica mais claro? Promoções, mudanças, perdas, todas elas carregam uma camada de transição interna que precisa ser honrada. Se não, 6 por meia dúzia. Você muda de cenário, mas continua presa aqui nos mesmos padrões. É como trocar de palco e repetir sempre a mesma peça. E eu quero de novo reforçar que você não precisa atravessar isso sozinho ou sozinha. Se esse conteúdo que a gente está trazendo aqui já te trouxe clareza, imagina o que acontece quando a gente mergulha junto, de forma personalizada, aplicando essas ferramentas na sua vida real, com seu contexto, seus desafios, seus sonhos. Esse é o caminho que eu faço, tanto na mentoria, quanto a gente está fazendo na cura, e a gente vai fazer juntas no dia 22 de setembro. Então, caminhar com você no processo de transição te dá mapa, ferramenta, suporte, presença, para que você não apenas atravesse, mas saia fortalecida e fortalecida. Então, aqui embaixo tem o link para você dar esse primeiro passo. Se você sente que é o seu momento, a gente vai estar do seu lado. Vai ser um prazer caminhar com você nessa nova fase. Espero que esse terceiro episódio, né, essa série aqui que já liberamos de 3 episódios, já tenha virado algumas chavinhas na sua cabeça, você esteja anotando, fazendo reflexões, entendendo o momento que você tá. Não esquece das práticas, sabe? Parece muito besta, mas quando você escreve ou quando você fala com alguém, na escrita você lê seus pensamentos. Na conversa com alguém você escuta os seus pensamentos, porque você tá falando. Então, não deixem de fazer essas práticas. Elas são práticas que te empoderam, porque te dão conhecimento do seu próprio contexto, do seu próprio cenário, da sua própria vida, tá? Um beijo, muito obrigada para quem ficou até o final e até o próximo episódio de amanhã.